turminha, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. E aí, prontos para mais uma aula de língua portuguesa para o primeiro ano? Então vem comigo! Sejam todos bem-vindos aqui no canal TV Araxá Educa. Meu nome é Jerusa e hoje vamos falar um pouquinho sobre sentido real e sentido figurado. Nossa, o que é isso, professora? Calma, calma que vocês vão aprender isso hoje na nossa aula. Então olha aqui, sentido real e sentido figurado. O que é um sentido real? É aquele que trata do significado básico da palavra, ou seja, é a palavra no sentido primário, aquele que você encontra no dicionário. Então é o sentido real. E qual que é o sentido figurado? O sentido real é aquela palavra que existe, nós procuramos lá no dicionário. E qual que é o sentido... Aqui eu trouxe um exemplo do sentido real para vocês. Olha aqui, exemplo. Minha geladeira quebrou. Eu trouxe a imagem da geladeira. Por quê? Porque é o sentido real. Eu estou realmente falando da geladeira. Agora observem aqui, o sentido figurado. É aquela palavra que tem o seu significado ampliado, ou seja, ela adquire um novo significado dependendo do contexto que está sendo usada. Então, observem aqui o exemplo que eu trouxe para vocês. Meu colega é uma geladeira. Será que o colega realmente ele é uma geladeira? No sentido real? Não, é no sentido figurado. Por quê? Porque aqui não está dizendo que ele é realmente uma geladeira. Está dizendo, a geladeira, ela é o quê? Ela é um objeto frio, onde nós colocamos as coisas para ficarem frias, para não perder, não é? Então, ele quis dizer isso, que o colega dele, ele é frio. Ele não é aquela pessoa carinhosa, então ele é frio. Foi isso que ele quis dizer. Por isso, esse sentido dessa frase, ele é figurado, entenderam? Outros exemplos. Aqui eu trouxe mais exemplos para vocês. Meus alunos valem ouro. Será que é o ouro da aliança, do anel, do colar? Será que é nesse sentido? Não, ele está falando no sentido figurado, certo? Porque os alunos valem ouro, que os alunos eles são nota 10, eles fazem tudo direitinho. Foi essa a expressão da professora aqui. Ganhei um anel de ouro. Olha aqui, agora sim eu estou falando no sentido real. Aqui eu estou falando mesmo que o anel, ele é de ouro. Mais uma frase aqui de exemplo. Meu pai é meu espelho. Esse espelho aqui ele quis dizer, será que é no sentido real ou no sentido figurado? No sentido figurado, né? Então aqui, meu pai é meu espelho, o quê? Ele quer seguir o exemplo do pai, ele quer ser o exemplo do pai, certinho? Então aqui, ó, quebrei o espelho do banheiro. Aqui sim eu estou falando no sentido real. Por quê? Porque o espelho realmente quebrou. Então, eu estou falando do real, que é o espelho. Então, aqui eu estou falando no sentido real. Observem aqui uma tirinha. Aqui eu trouxe uma tirinha para vocês. Eu odeio esses pneus. Olha aqui. Observem a imagem. Agora aqui, eu adoro esses pneus. Então, vocês observaram? Aqui eu tenho um sentido real e aqui eu tenho um sentido figurado. Qual que é o sentido figurado nessa tirinha? É da mulher, não é? Aqui eu tenho um sentido figurado. Por quê? Porque ela está falando dos pneus, o quê? Da gordurinha. Ela não está falando dos pneus, aquele que a gente vê nos carros, nos ônibus, nos caminhões, né? Ela não está falando desse sentido, então é um sentido figurado. Agora aqui sim é um sentido real. Olha aqui o bichinho da dengue, doido para entrar lá no pneu. Ele adora um pneu, por quê? Aqui é um sentido real,
Porque é a realidade. A realidade é o quê? Que o bichinho da dengue, ele adora entrar lá nos pneus que ficam a água parada. Então, por isso, nós devemos também tomar muito cuidado com isso. Então, aqui eu trouxe uma tirinha para vocês, no sentido figurado e no sentido real. Agora, nós vamos praticar. Praticando. Tenho amargas recordações. Aqui nós vamos colocar se é sentido real ou se é sentido figurado. Observem. Quebrei minha cabeça para fazer minha tarefa. Isso acontece com vocês? Tenho certeza que sim. O meu coração bate rápido. O muro foi feito de pedra. Você tem um coração de gelo. Então, agora nós vamos colocar se é sentido real ou se é sentido figurado aquela frase. Primeira frase, tenho amargas recordações. Porque são recordações tristes, amargas. Ele não está falando de um sentido real, não é? Então, está falando de um sentido o quê? Figurado, muito bem. Quebrei minha cabeça para fazer minha tarefa. Alguém quebra a cabeça para isso? Não, é maneira de dizer, porque aquela tarefa estava muito difícil de fazer. Então, é a maneira, a expressão que a gente usa, que eu quebrei a minha cabeça para fazer aquela tarefa. Então, aqui também eu estou falando do sentido figurado, muito bem. O meu coração bate rápido. O meu coração bate rápido. O seu também bate? Muito bem, então aqui eu estou falando do sentido real, porque realmente o nosso coração ele bate rápido. O muro foi feito de pedra. O muro foi feito de pedra? Sim, podem ser feitos de pedra, existem outros materiais. Então aqui também eu estou falando no sentido real. Você tem um coração de gelo. Olha, aqui já é diferente do de cima, né? O meu coração bate rápido, bate mesmo. Então, aqui é o sentido real. E olha aqui embaixo. Você tem um coração de gelo. Aqui está dizendo que a pessoa, ela é tão fria que o coração dela é de gelo. Ela não é sensível quando a gente fala alguma coisa. Aí nós usamos essa expressão. Então, esse sentido que estamos falando é o quê? É o sentido figurado. Muito bem, crianças. Estou adorando a participação de vocês. Agora eu vou fazer uma leitura. Voa ou não voa? Então, aqui eu trouxe um texto para vocês da autora Marta Lagarta. A ilustração foi feita por Supa. Então, aqui vou fazer a leitura desse texto para vocês. Observem, prestem atenção. Depois nós temos algumas atividades de acordo com o nosso texto. Balão tem asa e voa. Peru tem asas, mas não voa. Perua voa? Pipa não tem asa e voa. Ema tem asa, mas não voa. Seriema voa? Balão tem gás? Voa. Fogão a gás? Não voa. Pato tem pena e voa. Marreco tem pena, mas não voa. Peteca voa? Anjo tem perna e voa. Índio tem pena, mas que pena, não voa. Gavião bate as asas e voa. Avião não bate as asas e voa. Foguete tem rabo e voa. Cavalo tem rabo e voa. Menina de rabo de cavalo voa. Dragão tem rabo e voa. Baleia tem rabo, mas não voa. Sereia voa? Tapete voa, mas não voa. Vassoura não voa, mas voa. Príncipe tem capa, mas não voa. Guarda-chuva tem capa e voa. Príncipe de guarda-chuva voa? Caderno tem capa, mas não voa. Papel não tem capa, mas voa. Livro tem capa e voa? Quem pode me contar? Será que ler é voar? Olha que linda da nossa história. A nossa história tem tudo a ver com sentido real
e sentido figurado. Vocês prestaram atenção? Então, agora aqui nós vamos fazer algumas atividades. Ó, pato tem pena e voa. Será que ler é voar? Então, olha aqui. Aqui eu tenho o voo do pato e o voo da leitura. O que é o voo da leitura? O voo da leitura é o quê? É o pensamento, é a nossa imaginação, é nós entrarmos mesmo ali na nossa história e nós voarmos com a nossa leitura, com a nossa imaginação. Então, esse aí que nós estamos usando é um sentido figurado. E nós temos aqui o pato, voo do pato. O voo do pato é um sentido real. Aqui vou relembrar com vocês os sinais de pontuação. Nós temos o ponto de exclamação, o ponto de interrogação e o ponto final. Exclamação, interrogação e o ponto final. Então, aqui eu vou passar rapidinho com vocês, porque aqui nós estamos só relembrando, ok? Vamos praticar? Use a pontuação corretamente. Lá no texto que eu fiz a leitura para vocês, tem essas frases aqui. Se vocês prestaram atenção, vocês vão conseguir me ajudar a colocar a pontuação correta no final dessas frases. Então, vamos lá. Peteca voa? Fiz uma pergunta para vocês. Então, eu vou usar o ponto de interrogação. Muito bem, o ponto de interrogação. Mas que pena! Falei algumas vezes eu fiz essa leitura dessa frase no texto anterior. Mas que pena, estou exclamando, ponto de exclamação. Balão tem asa e, balão tem asa e voa. Só falei, finalizei minha frase e ponto final. Muito bem, então aqui eu vou usar o ponto final, certinho? Vou fazer a leitura das frases agora. Peteca voa, mas que pena. Balão tem asa e voa. O que aprendemos na aula de hoje? O que nós aprendemos? Então, vamos lá. Na aula de hoje, nós aprendemos o que é sentido real e nós aprendemos o sentido figurado. Aprendemos também os sinais de pontuação. Na verdade, nós relembramos os sinais de pontuação na aula de hoje. Gostaram da aula de hoje? Foi bem legal, né? Tenho certeza que vocês adoraram. Vocês sabiam que existe sentido real e existe sentido figurado? A maneira, as expressões que usamos nas frases é o sentido figurado. E também os sinais de pontuação que nós relembramos. Parabéns pela participação, um abraço enorme para vocês. Espero que vocês tenham gostado bastante da aula de hoje. Bons estudos e até a nossa próxima aula. Espero vocês. Um grande beijo. Até lá. Tchau, tchau.